o stand-up morreu. Já foi uma coisa muito legal um tempo atrás, a gente curtia porque era descolado, parecia ser cool, parecia ser inteligente. E o que virou, na verdade, foi meio que o mercado do sertanejo, sabe? Uma polarização política do nada, fofoca de bastidores, você vai achar um monte de vídeo falando de cancelamento e etc. Mas ainda assim, no ano de 2025 foram lançados vários especiais de comédia. Se você for procurar especial de comédia e filtrar por 2025, você vai encontrar só stand-up comedy, exceto pelo especial dos melhores do mundo, que é o Misticismo, show completo de uma peça que é antiga, né? Mas como eu sou editor, eu decidi ignorar a piada e julgar o render, né? Vou assistir todos esses especiais? Claro que não, vou assistir alguns e analisar a direção, o áudio, a imagem e blá blá blá. Enfim, a ideia aqui é julgar cada especial de comédia baseado no que a gente tá vendo, tá? Porque o humor é uma coisa muito subjetiva. Então não posso falar aqui o que é engraçado e o que não é, porque talvez tem coisa que você vai achar muito engraçado e que eu não vou. Pra tirar o elefante da sala, se for falar do que eu acho engraçado, pra mim o melhor especial de comédia desse ano foi o Tudo Conectado do Quesney, porque eu acho o Quesney muito engraçado, apesar de ser um especial muito simples, gravado de forma simples, o áudio não tá legal, tanto é que tem, eu acho que é o único especial que já vem com legenda embutida no vídeo, mas ainda assim é engraçado, e apesar do nome ser Tudo Conectado, as piadas são muito desconexas, mas são todas engraçadas. Mas enfim, não vamos falar sobre humor, vamos falar sobre qualidade de vídeo. Coisa que, infelizmente, o especial do Quesney não tem. E aqui, a gente sempre atribui nota de 4 a 20. E pro especial de comédia do Quesney, vamos dar uma nota 6 de 20. Porque a gente tá avaliando qualidade como vídeo e não de comédia, né? Com certeza alguém que tem uma estética muito clara na questão audiovisual desde o início, não desde o início, né? Mas desde quando ele começou a ter um pouco mais de relevância e um pouco mais de grana também para poder custear isso, foi o Thiago Ventura, que começou uma linguagem muito própria audiovisual. Tanto de corte, quanto de enquadramento, quanto de blocking, e enfim, até a estética dele, né, por ser uma coisa meio hip hop, os vídeos dele começarem com ele ter um visual hip hop e ele incorporar elementos do hip hop no seu cenário, né, igual o especial só agradece que você tem um cenário que são várias casinhas da quebrada ali no fundo, e não fugindo desse primor técnico, ele lançou o especial O Pequeno Big Big, que começa ali mostrando trecho dos seus outros especiais, mostra o trecho do Poucas, que pra mim é o que tem um visual mais conciso, né, esteticamente falando, e aí vem com essa colagem toda cheia de letterings por cima, sabe, vários pisques na tela, com notícias no fundo, uma colagem bem frenética, e aí depois disso você tem mais um clipe muito grande, falando da trajetória dele viajando, e ele falando com a plateia, e a plateia aplaudindo, e esse tipo de coisa, e ele fazendo suas manobras no palco, e são 3 minutos e 30 só de abertura, até ele finalmente subir ao palco. E tem uma coisa muito interessante desse especial, é que ele começa num cenário mais simples, e o figurino também conversa com a estética, que é só uma porta, na verdade, com vários grafites, lembra da estética dele, hip hop e tal. Só que aí é que entra, quando completa 15 minutos de filme, simplesmente entra uma colagem super legal, cara, feita com um estilo colagem, e aí vem várias fotos dele da época de escola e tal, e eu amo esse tipo de motion, tá? Com vários elementos de papel, e é bem rapidinho, e aí entra a vinheta, O Pequeno Big Big. E então ocorre uma troca de cenário, e o cenário agora é muito mais complexo, é o cenário imitando a entrada da escola dele, e ele tá vestido como se ele fosse um aluno, camisa branca e calça azul, mas na hora de fazer o color aí, né, os editores devem ter puxado um pouco azul pra deixar mais preto, então não deu pra saber que é uma calça azul que ele tá usando. E a câmera no show do Thiago Ventura é um excelente aliado, porque ela dança junto com ele, o blocking é excelente, porque simplesmente ele sabe exatamente onde se posicionar e a câmera acompanha ele exatamente. O Thiago Ventura tem um ritmo acelerado, então os cortes são muito ritmados, então sincronizam bem com a fala dele, assim como o movimento da câmera também segue o texto e faz sentido dentro do que ele tá falando. Você tem alguns trechos em que a iluminação e a dança da câmera conversam muito bem com o texto que tá sendo falado, e aí você tem cenas muito bonitas como essa daqui, embora o contexto seja horrível. Ela vê que sua boca tá brilhando, ó você puxando ela pra dentro, ó você puxando ela pra dentro. Ela entrou na tua boca, ó você, ó, toma. Encostou língua com língua, chicotada lenta. Ela voltou pra boca dela, corrente de Andrômeda, olha isso. A nota para O Pequeno Big Big, 18 de 20. O primor técnico é excelente, mas eu acho que pecou um pouquinho na cor
esse pouco contraste com as cores um pouco mais escuras talvez não fiquem tão legal. Se fosse um pouco mais vivo, talvez combinasse melhor até com a proposta do filme. Talvez se adequasse até melhor à estética dele também. Uma coisa que dá muita agonia também nos shows do Thiago Ventura é que ele usa boné e a luz vem de cima. Então você sempre vai ter essa sombra no olho dele que não tem o que fazer, né? Mas uma coisa é fato, o Thiago Ventura é um dos comediantes mais influentes do Brasil. Talvez seja o maior hoje. Eu acho que é o maior porque todo mundo tá querendo copiar a linguagem dele. E eu não digo a linguagem, o dicionário tá quebrado ou qualquer coisa do tipo, mas eu tô falando da linguagem audiovisual dele e da estética do show dele. E a gente vai ver que essa estética e essa linguagem só combina com ele. Então a gente vai entrar num trecho desse vídeo. Já falamos sobre o Ventura, vamos entrar no que eu chamo de o Ventura Verso. Em 2025 a gente teve o primeiro especial do Jorda Matheus, o Batendo Teno. E não é segredo para ninguém que o Jorda Matheus, ele mesmo disse que o Ventura apadrinhou ele. E esse talvez seja o maior discípulo do Ventura hoje. Porém, a comédia dele em nada se assemelha do Ventura. Claro que eles usam de humor do cotidiano e tal, mas, cara, as vivências são completamente diferentes. E principalmente, o ritmo é completamente outro. A câmera, a edição, a iluminação segue o Thiago Ventura. Mas aqui não é ele, aqui é o Jorda Matheus, que tem um ritmo muito mais lento. Então os cortes acabam que engasgando e não fazendo sentido, cortando no meio da fala, cortando no meio da frase dele, tirando um pouco do sentido. Os cortes aqui não contribuem para a mensagem que está sendo falada, tá? Fora que, enfim, o texto do Jorda Matheus não é muito conciso, né? Não tem um fio condutor. Diferente do Thiago Ventura, em que ele tem um título e esse título faz sentido durante todo o trecho do stand-up, aqui não. Aqui a gente tem só um monte de piada solta, algumas interações com a plateia e que são engraçadas. O Jorda Matheus é muito engraçado, mas não tem um senso estético muito claro também. O cenário é até maneiro porque ele é baiano, né? E ali são várias fitinhas do Senhor do Bonfim e combina bem, talvez não combine tanto com a roupa que ele tá vestindo, porque é só uma camiseta preta, mas pelos dreads dele ter aqueles búzios ali, combinam muito bem, cara. E ele tá usando pulseira também. Ele devia estar usando uma fitinha do Senhor do Bonfim, né? Mas tá legal. O Thiago Ventura assina a direção artística desse filme, tanto é que no final ele aparece integrando um diploma de graduação na Universidade da Comédia pro Jorda Matheus, o que é muito legal até essa cena pós-créditos. E é aquela coisa, ele tenta forçar um negócio ali meio emocional, que é uma coisa que o Thiago Ventura faz, que ele puxa um momento reflexivo, senta no banco, a iluminação baixa, e ele começa a falar de um assunto mais sério e tal. Faz sentido dentro do show dele porque se aplica dentro do que ele tá falando, mas aqui no show do Jorda Matheus é só uma informação jogada e solta, assim como todo o material dele, né, desse show. Mas uma coisa que eu acho muito maneira no show do Jorda Matheus é que ele tem uma música original pra esse especial, o que é muito legal. Porra, tá dando certo, eu vou falar mais, minha cabeça falar. Tem que falar alguma coisa, falar qualquer coisa pra ela, qualquer coisa. Eu não sabia o que falar, a primeira coisa que veio eu falei, eu olhei pra ela, ela me olhou, eu olhei pra ela e falei, Lawfly. A minha nota pra bater no Teno? 13 de 20. Tinha muito potencial, devem ter gastado uma baita grana. A cor é boa, mas, cara, a montagem peca demais. Outro especial de comédia que o Thiago Ventura assina a direção artística é o Quebrando o Armário, do Júnior Chicó, que tem uma abertura muito massa com os créditos iniciais, mas talvez pelo Thiago Ventura ser o diretor artístico, mas dos especiais de comédia talvez essa seja a abertura mais bonita. O cenário é muito bem feito, a iluminação também, e eu acho legal essa proposta de fazer em CinemaScope, né, colocar essas tarjas aí pra deixar um ar mais cinematográfico, e de fato, esse aqui tem um ar muito mais cinematográfico, e não só o cenário é bom, mas o figurino dele é simples e funciona, ele tá com a camisa com um viado estampado. Faz sentido. E aqui o blocking se adequa muito mais porque o ritmo do Júnior Chicó é um pouco mais acelerado, então a câmera consegue acompanhar melhor, a edição é melhor e, fala sério, as cores desse filme são muito bonitas. Então aqui eu dou um 19 de 20. Di Lopes, o excelentíssimo rei do humor pardo. Esteticamente, um visual até bacana, apesar dele estar com esse moletom da Adidas que não conversa com o que ele tá propondo, e essas luzes me darem uma agonia. Que é isso? Pra que uma luz tão forte de fundo, cara? Mas enfim, a ideia do humor pardo é só ele se justificando de ser pardo e de ser complexo e aí as piadas fogem totalmente disso e vão para outro caminho. Humor de Lopes. Aqui a edição é boa, apesar de ter
cortes desnecessariamente rápidos, porque o Di Lopes não é um cara tão dinâmico quanto o Thiago Ventura, e aqui a gente ainda tá falando do Ventura Verso, então é o mesmo tipo de corte, o mesmo tipo de dança com a câmera, e é isso. E eu devia ter escolhido outro trecho pra colocar. A nota eu posso dar um 15 de 20, vai, porque ainda assim o ritmo é melhor do que o do Jordan Matheus. Ai, mas essas luzes aí é complicado, hein? 14 de 20. Ainda nos Quatro Amigos, o Márcio Donato lançou seu especial Eu Odeio Viver, mais uma produção estilo Ventura Verso, mesmo tipo de enquadramento, mesmo tipo de corte, mesmo tipo de fotografia e blá 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 blá. Ele também utilizou o CinemaScope, mas meu amigo, falando em corte e ritmo frenético é esse. Olha isso, cara. Senhoras e senhores, é um especial que eu tenho muito carinho, me emocionei agora nessa entrada, porque é muito gratificante a gente poder voltar a fazer show, ainda mais com uma plateia tão fervorosa, óbvio, e também pelo fato desse especial. Cara, e esses foram os primeiros 5 minutos do especial. E pra gente que editou, a gente sabe que sua melhor edição em um material longo, você coloca nos primeiros 5 minutos, que é pra justamente convencer de que o resto do material é bom, cara. E nos primeiros 5 minutos, você entrega um corte desse naipe. Isso que eu nem falei da abertura, porque, enfim, direção do Thiago Ventura, tem aquela abertura clássica do Ventura Verso. Enfim, meio que uma sketch ali ilustrando como que é a vida dele, por que ele tá odiando viver e etc e tal. Cara, simplesmente esse eu acho que é pior ainda do que o do Jordan Matheus. Então fica a nota 8 de 20. Os cortes são muito rápidos. E pra que um ambiente tão escuro? Não faz o menor sentido, cara. Saindo agora do Ventura Verso, indo para Rodrigo Marques, que lançou o especial Estamos Vivos. Ele começa com um monólogo ali em preto e branco. Então você já sabe que não vai ser essa a estética do filme, é apenas um extra ou alguma coisa de início. Enfim, você tá no YouTube, então você sabe que quando um vídeo começa em preto e branco, aquilo ali ou é um erro de gravação, ou é um extra, ou enfim, algo de bastidores que não deveria estar fazendo parte do vídeo original. Então é uma linguagem que você já tá acostumado, certo? E aí entra o title card do filme, que é o Estamos Vivos, com essa tipografia muito bonita, aliás. Esse logotipo é muito bonito. E o cenário também, essa abertura, essa entrada, mostrando um pouquinho do cenário, que é um cenário simples, vai. O que descola do cenário é esse figurino que não faz o menor sentido. E sejamos francos também, né? Esse próprio nome não faz muito sentido com essa estética. Estamos vivos, e aí você ter, enfim, não sei se a ideia era tipo natureza ou qualquer coisa do tipo. Esse é o especial mais longo do ano. Ele tem quase 2 horas, 1 hora e 40 e poucos. E ele é o único que pode ser assistido em 8K. E a edição, junto com o blocking e os enquadramentos, são bons. Tá? São lentos, os clipes são maiores, justamente porque o Rodrigo Marques tem uma fala um pouco mais lenta e tem um raciocínio um pouco mais prolongado. Então faz sentido a linguagem. Os cortes acompanham o ritmo dele. Então é um ponto positivo, mas infelizmente a estética é meio confusa e não fica muito dentro do que ele propôs, seja lá o que ele propôs. Vendo o especial de comédia, você entende a proposta do Estamos Vivos. Mas a estética não conversa com essa proposta. Quantos anos você tem? A pessoa fala 40. Nossa, você tá ótimo. Parece ter 28 no máximo. Por que desmerecer 12 anos de sua sobrevivência é enaltecê-lo? A gente tem aqui, ó, Felipe, que tem 14 anos. 14 anos é o quê? Nada. Um poodle consegue viver isso. Acho que uma nota que faria sentido aqui é um 17. Como eu disse, a edição é boa, acho que a cor também é boa, mas realmente esse cenário não sei se fez muito sentido, cara. E uma coisa que é muito nítida aqui e que eu preciso de falar um pouco sobre, é sobre o quanto um enquadramento não basta ser bonito, mas ele precisa de fazer sentido dentro do que está sendo falado, do que está sendo exposto. Por exemplo, olha essa cena da escada. É uma cena visualmente bonita. Mas não é só isso. Faz sentido dentro do texto do Rodrigo Marques essa cena. Eu vou soltá-la com áudio pra você entender a piada. E a gente tá aqui pra ficar vivo nesse mundo. Ficar mais velho é um mérito teu. Tu não fez nada pra nascer. Quando tu olhou, tu já tava. Agora sobreviver cada dia, é tu que consegue isso.
Tá entendendo? Ele tá falando sobre crescimento, sobre amadurecer e mostra a escada subindo. E quando corta pra ele em cima do palco... Agora sobreviver cada dia? O enquadramento utilizado aqui, essa cena, ela contribui pro que tá sendo falado. Ele tá falando sobre progresso, amadurecimento, mostra a escada subindo e quando corta, ele tá falando sobre sobrevivência. Entende? Amadurecimento, crescimento, corte, sobreviver. Faz sentido. Ok, voltando um pouquinho pro Ventura Verso, a gente tem um especial de comédia do Renato Albani, que tem simplesmente a pior abertura que existe. É simplesmente ele gravando na casa dele, um negócio meio... Eu não sei se é referência a algum outro especial que ele já fez, alguma piada que é recorrente pro público dele, mas, enfim, pra mim que não sou tão assíduo, não acompanho tanto a comédia deles, ficou só muita coisa sem sentido, e do nada... Corta pra ele já no palco, no maior estilo banda de axé, chegando, ele de branco com um colete da Prada e um cenário neon vermelho. Cara, não faz sentido nenhum, nem o cenário, nem ele e nada. O título do show dele é Assim Caminha a Humanidade. Me diz, olha pra esse frame, o que tem a ver? O que tem a ver esse cenário? O que tem a ver ele? O que tem a ver... a imagem, o que tem a edição, não tem nada que converse ou caminhe, qualquer coisa desse tipo. E se você assistir ao especial, lembra que eu não vou comentar sobre o humor em si, mas em nenhum momento ele explica direito esse Assim Caminha a Humanidade. Não faz sentido dentro do próprio texto dele, sabe? Não é coerente. Das vezes que ele tenta explicar, não faz sentido, entende? É um visual bonito, mas que não conversa em nada com nenhuma proposta, se é que foi feita alguma proposta. Então, pra mim, eu acho que eu daria um 8 de 20. Pra quem pegou esse cenário meio neon e colocou isso na 14ª potência, foi a Bruna Louise, no mini especial dela, Rapidamente 2. Meu Deus do céu, olha isso, pra que tanto neon? Tudo aqui, olha esse enquadramento, não faz o menor sentido nada. Esse fundo não dá. E olha essa abertura. Aí, quando a gente vê a abertura, a gente entende que o Rapidamente tem essas listas, né? Essas linhas que teoricamente seriam de velocidade, né? Para criar um rastro de velocidade, mas teoricamente essas linhas atrás dela seriam para destacar movimento, né? Para simbolizar o movimento, porque é rapidamente e tal. Vendo a abertura, a gente entende isso, mas ainda assim, existem formas menos vibrantes dessa forma de fazer isso e que não ficam tão ridículas. Mas uma coisa tem que ser dita. O figurino, apesar de ser feio e de não combinar tanto com as cores e com a paleta, não porque não tem uma paleta clara, né? Mas, querendo ou não, é uma roupa de couro que lembra um pouco, talvez, uma roupa de um velocista, sabe? Uma roupa de um corredor de, sei lá... um pouco, um speed racer da vida. De repente era essa a proposta. Não sei se ficou tão claro assim. Mas enfim, não era nem pra eu estar falando disso aqui, porque é um mini especial. E então por causa disso eu dou a nota 7 de 20. Agora, quer ver um show que tem uma estética muito bonita, concisa, o figurino é muito bem pensado, mas quando você olha pro título, você vê que não faz sentido nenhum? É o especial de comédia da Léa Maria. Você vê aqui, ela combina com o cenário, os enquadramentos são bons, a iluminação é boa, é um pouco intimista, mas isso eu tô mostrando já pro meio. No início você tem o card, que simplesmente é a coisa que mais destoa de toda essa estética. Mas aí acontece que o card é o título do especial, que é o Alemã de Cria. Me diz agora, não, vou até pausar. Me diz agora no que esse título conversa com o cenário, ou com... Não faz o menor sentido. Nem a fonte, nem as cores... nada. Quando vai pros créditos faz até algum sentido as imagens e tal, porque agora é um outro tom, tá vendo? Não é aquele azul, agora é um verde com vermelho, então combina colocar um texto com destaque em amarelo, vermelho. Agora no início não faz o menor sentido porque o fundo é azul, cara. Então apesar de ter um visual bonito, apesar de ter um padrão estético, o padrão estético não conversa com a proposta do filme. Eu acho que 12 de 20. Eu daria uma nota até alta, tipo um 14 ou um 13, se não fosse por um elemento muito grande, que a gente não falou até agora, porque todos eles cumprem muito bem o papel do audiovisual. É um áudio bom, um áudio bem mixado. Mas quando a gente vem pra esse especial da Léa Maria, ela fala em ASMR. Pessoa cheirando alguma coisa numa lata. Eu me senti um pouco deslocada, né? Porque eu sou alemã. E os alemães não são conhecidos por serem felizes, né?
Eu também nunca tinha visto tantas pessoas bebendo tanto. E assim, para uma alemã falar que você é experimentante. É porque vocês realmente passaram no ponto. Se você ouve com um fone ou um dispositivo aí que tem um grave legal, cara, você vai ouvir um estalo no seu ouvido toda hora, que não é bacana. Então, nota 9 de 20. Maurício Meirelles, Extremo Isento, pra mim é um dos melhores cenários, com certeza. É um cenário muito simples, mas que funciona muito bem, conversa muito bem e a estética é muito clara. O nome do show é Extremo Isento e ele diz sobre ser isento politicamente, né? Ele diz que há dois extremos, mas que ele tá no meio ali porque ele tá isentão. E ele fica exatamente no meio do palco, onde um lado é esquerdo, o outro lado é direito, né? A esquerda vermelha, com o boné do MST ali, camisa florida. Você tem um caminhão, um copo Stanley, que é, né, simbolizando aí a parte da direita, e você tem ele no meio, ele tá usando preto, então faz sentido. O filme já começa direto, ele se apresentando e já começando o show, e aí só depois que entra uma vinhetinha vagabunda, assim, mostrando o extremo isento e tal, e ele no meio do amarelo e do vermelho, faz sentido dentro da linguagem, essa é a diferença. Aqui você tem um cenário muito mais simples, você tem um cenário que não é tão bonito assim, como o da Léa Maria, comparando os dois, né? Você vê o da Léa Maria, que é muito mais bonito, as cores são mais bonitas, a estética é mais bonita, mas que a estética não conversa com o que é proposto. Aqui não, você tem exatamente o que é proposto dentro do tema. O tema é extremizento. As cores fazem sentido, a blocagem faz sentido, tudo aqui faz sentido. Mas uma coisa tem que ser fato, é o único especial de comédia que tem um QR Code da Insider, mano. Isso aí fez perder muito ponto. Pô, velho, tá de sacanagem. No meio do especial, mano. A edição é muito boa, no nível Maurício Meirelles. O Maurício Meirelles tem edição muito boa, porque ele trabalha com audiovisual há muito tempo, né? Então eu acho que ele revisa bem, de repente. Os cortes são muito acelerados, muito frenéticos, mas ele é esse cara todo que fala muito e que interrompe a fala no meio pra poder falar de outra coisa e dá uma canseira do caramba pra falar isso, porém funciona bem pra ele, né? Então pra Extremo Isento uma nota 17 de 20. Seria 18 se não fosse aquela propaganda da Insider, mano, porque pô. Fernanda Arantes, Virando a Chave. Essa tem a melhor abertura, é uma baita de uma animação incrível, muito bem feita, onde contextualiza um pouco dessa ideia de virar a chave, que só vai ser esclarecido no filme, claro, no especial. Mas enfim, a animação é muito bem feita, a animação tá super bem feita, muito bem produzida, e aí você tem esse visual muito claro, muito bonito, e aí corta, e cadê esse visual? Corta pro palco e ele não tá mais presente ali. E ela entra com um figurino que não faz o menor sentido dentro da proposta do que era a animação que estava sendo antes. Ou seja, essa animação ficou completamente deslocada dentro do show. O cenário não conversa em nada, a roupa que ela tá usando não é em nada parecido com o que tava na animação. Não faz muito sentido. Nada que fez sentido com a animação, que era justamente o ponto mais forte do filme. Mas pra ser honesto, o design é muito bom. Olha esse título, é muito bonito. E o que eu tenho pra falar sobre esse especial de comédia é basicamente isso mesmo. Um pouquinho de Thiago Ventura no cenário, né? Aquele cenário bem padrão Ventura de stand-up, com aquela fagulhinha boa que era a abertura, mas que foi completamente desperdiçada, porque nada no cenário, nem no enquadramento, nem no ritmo, nada se assemelha com a abertura, que é a melhor parte do filme. Então, meus parabéns aqui vão mais pros animadores ou animadora responsável pelo filme de abertura do que pelo especial de comédia, porque realmente é só mais do mesmo. Pela abertura, 10 de 20. Os pais da gente 30 a mais estão tudo virando 60 a mais, estão ou não estão? Sim. E agora a gente tá tendo que cuidar deles. A gente tá tendo que ajudar para que eles não morram, não é verdade? A gente tá tendo que ser responsável que os nossos pais não se machuquem, não se matem, ou pior, virem TikToker. Agora, se é pra falar de uma estética visual clara e concisa, é mais fácil falar de alguém que simplesmente tem um nicho visual, tem um nicho estético e tem uma tribo. A gente tá falando aqui do Marco Cirilo, que é um cowboy, então tudo é voltado para essa estética. A abertura é muito boa, que é ele de cavalo no meio da cidade. O show é gravado praticamente num salão ali, sabe? Você tem tudo aquilo meio caipira, meio country.
e ele vestido desse jeito. Então, falando de estética, padrão estético aqui, esse tá impecável. Mas aqui, quando vai pra câmera, quando vai pra edição, quando vai pra iluminação e pras cores, aí fica, não dá pra fazer. Cara, eu acho que eles podiam fazer uma coisa muito legal se eles juntassem um estilo de edição ou um estilo de blocking do sertanejo. Por que não? Tem tantos shows sertanejos que são um pouco mais intimistas, sabe, de acústico, esse tipo de coisa, que eles não pegaram uma proposta nessa pegada aí de filmar e de editar. Ia ficar bacana, ou não sei também. Enfim, pela estética eu achei muito bonita e pela direção também, que é muito boa, eu daria a nota 16 de 20. E falando de enquadramento e fotografia com um design que não é muito legal, a gente tem o especial do Rafael Aragão, o Tô de Escala, e olha essa fonte que é utilizada logo de início. Faz até um sentido dentro da proposta do nicho dele, ele é um cara que fala muito sobre a vida de peão e tal, como ele era quando trabalhava. Faz até sentido você ter um texto com um design dessa maneira. A gente até passaria um pano, só que, cara... Cara, essa abertura de show de axé não dá não, velho. Vamos, Curitiba! Tá, tirando o fato de que essa abertura não faz sentido nenhum dentro da proposta do especial que se chama Tô de Escala, não faz muito sentido ser essa coisa megalomaníaca, ainda tem uma coisa terrível nesse especial, cara, que são os enquadramentos. Olha esses enquadramentos, cara. Olha isso. É um pior que o outro. Não dá. Esse é o especial com os piores enquadramentos, cara. É muito longe. Um enquadramento que não favorece o cara. Gente, vamos lá. O cara é grande. Ele é um cara grande. Por que você vai filmar ele de longe pra parecer que o cara é pequenininho perto das outras coisas, entendeu? Olha isso. Não parece que ele tem o tamanho todo que ele tem quando você filma desse jeito. Você não tá colocando a dimensão do cara. E isso é ruim até pro cara. Você não tá projetando uma boa imagem pra ele, entendeu? Perto do que ele tá falando. A edição é boa, mas a fotografia é ruim. Então, eu acho que fica no meio termo e é ruim, então eu acho que eu dou um 12 de 20 também. Um 11. Na verdade, um 9 por causa daquela abertura, porque aquela abertura é muito sem sentido, cara. Thiago Souza, Eu Tenho Nome, enfim, uma daquelas coisas que começa como se fosse uma tentativa de uma novela, só que filmada com o celular. É até legal, pra ser bem sincero. Não é tão ruim. Aí meio que mostra a trajetória dele, até ele, enfim, viralizar dentro do Instagram e tal, nas redes sociais. Ele é total desse humor Reels TikTok. Por isso, o cenário do cara é simplesmente um post do Instagram, cara. O cenário dele é esse e, cara, esse cenário não dá, velho. E essa calça faz até um sentido dentro do cenário dele, mas isso aqui é muito cringe, meu irmão. Quem é que nunca foi no show de stand-up, levanta a mão. Pronto, eu vou explicar como é que funciona. Triste porque Minha função é fazer piada e a sua é dar risada. Se você gosta muito e você ri, bate palma. A estética é ruim? É péssima. Mas tá dentro do que ele propôs? É. Tá. Faz sentido. É fiel ao especial? É. Então, por mais feia que seja a estética, por mais brega que seja, por mais cringe ou qualquer outro adjetivo que você queira usar aí, é fiel ao que ele propõe. Então a gente vai ter que dar uma nota um pouquinho maior e vamos dar uns 12 de 20. Falando de coisa brega e cringe, a gente vai ter que falar desse cartaz aqui. Emerson Ceará em Se Acalme. Entra esse cartaz super brega, super cartaz, e aí entra num cenário super intimista, ele usando preto, fundo preto, ele de boné, cenário Thiago Ventura. E galera, eu sei que eu tô falando de cenário Thiago Ventura aqui, mas é claro que essas convenções já eram bem de antes, tá? Do Thiago Ventura. Isso já era bem de antes. A estética do stand-up sempre foi essa. Eu só tô esclarecendo aqui porque, enfim, talvez me acusem de anacronismo. Vocês estão me entendendo, né? Para de ser chato, cara. Vamos aproveitar a vida. O especial é bom? Sei lá, você gosta do humor do Emerson Ceará, que é bem escrachado, bem pornográfico, pra não dizer. Se você gosta disso, cara, é um bom especial. A edição é boa, apesar do enquadramento ruim. E o visual é nada, né? Não tem identidade nenhuma. As cores não são tão legais. Ele tá extremamente pálido nesse especial. Não faz o menor sentido. O Emerson Ceará é um cara muito mais pardo, a tom de pele muito mais quente. E desfavoreceu muito ele, esse color que fizeram do filme. Então a nota que eu vou dar aí é de 13 de 20. Quer ver uma forma de você ser esteticamente bem sucedido e ao mesmo tempo não precisar de fazer nada muito caro e algo tão mirabolante?
o especial de comédia do Ronald Rios, chamado Príncipe da Comédia. Os letterings são maneiros, tem um estilo muito próprio, que ele também é um pouco do hip hop, né? E aí você tem esses letterings assim, uma colagem de fotos simples no início ali, com aquele filtrozinho de granulado, aquela coisinha meio filme antigo. Você já corta pra ele em cima do palco sendo recebido, com um título bem grandão na tela, que faz sentido dentro da proposta da estética. Apenas 2 câmeras, 3 na verdade, né? Uma de cada lado, uma no meio, e os cortes são entre isso, cara. É só isso. Não tem mais nada, não tem nenhuma firula. Enquadramentos são simples, são cortes simples. O color é muito bem feito. Eu não sei que câmera que foi utilizada, mas é uma câmera muito boa, dá uma profundidade muito boa nele. A iluminação é muito boa, apesar dele estar colado. Apesar dele estar colado na parede, ter essa sombra horrível atrás dele porque ele está colado na parede. Cara, faz sentido dentro da estética. E se você for ver o show, você vai ver que conversa com a proposta dele dentro do especial. Apesar desse nome, o Príncipe da Comédia, não combinar tanto com a estética que foi escolhida. A estética escolhida faz sentido dentro do próprio especial. Então, mesmo sendo bem mais simples, uma produção que deve ter custado muito menos do que foi feito com esses outros que a gente falou até agora, que estão em notas muito menores, esse aqui vai ganhar um 17. Porque poderia ser uma coisa bem melhor, obviamente, tem muitas coisas pra melhorar, inclusive esse nome, Príncipe da Comédia, talvez não case tanto com essa estética, mas esteticamente é muito bom e a produção audiovisual dele é excelente, apesar de ser básica. Então a gente não tá falando aqui que pra você fazer uma boa produção, você precisa de ser, enfim, gastar rios de dinheiro, ter grua. Cara, a gente tá competindo com caras que colocaram grua, colocaram drone. Aqui não, são só 3 câmeras, mas que funcionam muito bem. Então isso aqui vale pra qualquer outra produção audiovisual, tá? Nem sempre equipamento ou qualidade técnica é tudo. Às vezes o que a gente precisa é simplesmente de uma coesão entre todas as coisas, entre o design, entre a fotografia. Tudo precisa ser coeso em uma coisa só. Mas eu sou só um chato que tá falando isso, né? Mas enfim, 2025 veio pra trazer isso, cara. Que direção de arte e câmera de cinema não salva proposta ruim e coesão visual. O Ventura Verso tá dominando essa estética, né? A gente chamou assim, mas falta alma em muita coisa. Tem gente gastando muito dinheiro em cenário e esquecendo de ajustar as coisas, sabe? Eu sou o Danley, você me acha nas redes sociais, eu sou produtor audiovisual, você pode fazer até orçamento comigo. Acho que não vai querer tanto assim, mas esse foi o primeiro vídeo do Render Bruto. Se inscreva aí, clique em gostei, porque eu tenho que pagar o Adobe.